É. Paz do Senhor, irmãos. Uma salva de palmas para o Ministério PH Chip, por gentileza. Glória a Deus, estava tão bom, tão bonito. E a gente ali todo preocupado com algumas coisas, acaba esquecendo de ligar até o microfone. Mas eu gosto assim, de forma espontânea. Nós viemos para o culto para adorar o nome do Senhor, aprender a palavra de Deus. Nós estamos numa série de mensagens que vão falar sobre aprendizados que a gente pode ter com personagens da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada de fato é uma Netflix espiritual, tá? Você pode maratonar e sempre terá uma revelação nova, um EP novo, para que você possa aprender e muito. Ela não é somente um livro qualquer, como disse Napoleão Bonaparte, é um ser vivente que cativa todos aqueles que a leem. George Washington, um dos grandes estadistas americanos, disse que é impossível governar bem a nação sem Deus e sem a Bíblia. Então é muito importante que a gente tenha uma paixão, ou renove a paixão pela Bíblia Sagrada, em ler de fato. Não é pegar aquelas frases esparsas, versículos esparsos, e tentar enquadrar dentro de uma caixinha e puxar ali para ver se Deus está falando. Não, é ler sistematicamente, porque Deus não quer falar com você, ou comigo, ou conosco, somente em alguns momentos, principalmente aqueles que a gente está em adversidade, que lá é bom quando Deus assim nos fala, traz a sua voz, mas Deus quer falar conosco de forma contínua, e que o nosso filtro cognoscível, cutuca o irmão, você sabe o que é um filtro cognoscível? É aquilo que a gente, quando tem a perspectiva, a gente tem o contato, a gente se conecta, a gente se relaciona. Conectar é até uma palavra muito jovem, muito nova. A gente está integrado no ambiente, a gente absorve aquilo que a gente entende de forma quase que automática. Está entendendo? A gente absorve de forma quase automática. Por exemplo, começar o culto, como tem uma liturgia já de 4 anos que a gente está aqui, a gente automaticamente já sabe a hora que começa, a hora que vai para essa fase, a hora que vai tirar a oferta, a hora que vai cantar, quantos louvores, a gente então entra no automático. Então, isso é uma capacidade cognitiva que a gente tem, porque se manifesta e a gente tem condição de captar isso. Mas e o filtro? O filtro é a Bíblia. Quando a gente coloca a palavra de Deus como filtro, tudo, eu estou dizendo exatamente tudo, passa por um filtro da fé. O apóstolo Paulo vivia ligado no modo filtro da fé, ao ponto de escrever aos Romanos, no seu capítulo número 10, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, não é a palavra, é pela palavra. Ou seja, o filtro da palavra nos dá a certeza de que a fé, diferente de crer, é saber. Está entendendo? Então, quando a gente vai falar que a gente está vivendo de forma bíblica, a gente já não crê mais em Deus, a gente já sabe que Ele existe. Quando alguém diz assim, Deus vai te abençoar, eu sei. Mas não é porque eu sou metido, ou alguém, aquele ufanismo, né? Não, é por conta da ciência da palavra, que diz que se a gente for fiel a Ele, que se a gente andar nos seus estatutos, se a gente, no caso, guardá-los e obedecê-los, bendito será na cidade, bendito será no campo. Então existe uma palavra liberada, e a gente tem noção disso, e isso constrói o quê? A nossa identidade. O problema é quando a gente não sabe nada, e aí a gente fica raso, e é uma geração que tem muito acesso à informação, mas é rasa biblicamente. E dura coisa é a gente ordenar líderes com incapacidade bíblica, ou seja, eu vou usar um termo aqui um pouquinho mais incisivo, um analfabetismo bíblico, é a coisa mais difícil. Então eles ficam à base de um profetismo compulsivo, né? A gente quer uma profecia, sendo que a Bíblia tem toda a orientação, e esta palavra não vai passar. Aí a gente tem aquela lista de transmissão de profeta, que a gente manda mensagem para ver se tem alguma profecia. Profecia é bom, é muito bom. Ela tem uma finalidade, ora, não corromper a gente diante de certas fases da nossa vida. Ela tem a função de exortar, ela tem a função de edificar, e ela tem a função também de consolar, segundo os textos sagrados. Mas a Bíblia é a bússola, a Bíblia Sagrada. Eu quero que vocês voltem a trazer a Bíblia para a igreja.
Eu quero que nas quintas-feiras vocês cheguem com um caderno para falar assim: eu estou vindo porque eu vou tomar posse da palavra, eu vou anotar o dia, vou anotar aquilo que Deus está falando, eu vou aprender. Aí a gente vem com essa fome de aprender, e aí quando a gente aprende, a gente não esquece. Quem sabe andar de bicicleta aqui, levanta a mão. Deixa eu ver, Aí, lá, já sabe andar de bicicleta? Olha, quem não sabe andar de bicicleta, levanta a mão. Deixa eu ver. A pastora, a Ellen, a Sarinha. Legal. Então é uma experiência interessantíssima, pastora, a questão de andar. Quem aprendeu a andar, levou esse ensinamento para um lugar tão privilegiado do cérebro, que montou toda a base de equilíbrio da sua vida, tanto de dirigir uma moto, pilotar uma moto, quanto um carro, está ali. É um aprendizado que você não começou hoje, você não aprendeu hoje, você fez um curso de pós-graduação em como andar em bicicleta. Você está entendendo? Você simplesmente caiu, levantou, ralou. Os mais antigos aqui lembra da Barra Forte. Quem lembra da Barra Forte, levanta a mão. Levanta a mão. Você lembra? Barra Forte, Calói 10, e tem aquela outra, a Barra Forte e a Monarch velha. Ceci, eu tive uma coisa mais linda do mundo. Eu ganhei de uma irmã uma Ceci, fantástica. Eu fui e tunei ela, deixei ela bonitona. Muito, muito, muito. E no caso, a gente aprendeu, caiu, e quando aprendemos, a gente apreendeu. A gente não aprendeu, a gente apreendeu. Aprender é uma coisa, a escola te ensina e você aprende. Por isso muitos são escolarizados, mas saber não sabe nada não. Tanto que se você fazer a análise da questão alfabética hoje no Brasil ou no mundo, nos aferidores de medida educacional, você vai ver que o Brasil figura sempre em penúltimo, último, penúltimo. Aí você fala, mas o investimento educacional é pouco, é o país que mais investe, é uma das grandes nações que mais investe em educação. Mas o que está dando resultado? Aquela diretriz e base da educação que conclui-se em 2000, não tem nada. Aí a escola não tem dificuldade de ensino, porque elas estão agora confundindo. Agora, a ideia de apreender é quando você capta com total capacidade, como você aprendeu a andar de bicicleta. Coloca num lugar privilegiado no seu cérebro que nunca mais você... E se torna a base do teu equilíbrio. Você pode pegar uma moto que você vai aprender a andar sobre duas rodas, que é difícil. Então a base hoje da palavra aqui, nas quintas-feiras, eu quero que você sinta isso, que caia num lugar privilegiado, e que você se sinta motivado a aprender mais da palavra. Por quê? Porque é muito fácil fazer uma igreja refém de um pastor, é muito fácil fazer a igreja refém de um profeta, mas uma igreja que se apodera da palavra, ela é empoderada pela palavra. Aí não tem qualquer tipo de heresia que a engane, não tem nenhum tipo de sofisma que a desvie, não tem nenhum herege que vai levar ela e vai arrastar. Você não vai ter mais medo, com todo respeito, de atender os testemunhas de Jeová na tua casa, você ficar mentindo que você não está falando para o teu filho ficar quieto enquanto eles estão batendo na porta da tua casa. Você vai acabar com isso, você vai atender e vai falar a razão da tua fé. Aliás, se você vai falar em que você se posiciona quanto fé com relação à tua partida, porque destino é terreno, volta para casa é quando a gente morre, porque somos oriundos de um projeto divino. Então quando a gente compreende isso, nada nos abala nessa terra. Emocionalmente a gente é muito mais equilibrado. É colocado um muro de arrimo na nossa capacidade de gerir os aterramentos emocionais que a gente tem. Porque tem dia que a gente não está bem não. Aí a gente sai desses psicotrópicos velho, que quer acabar com a nossa vida. Porque todo remédio, ele tem as suas sequelas, ele tem as suas consequências, tem os seus efeitos colaterais. E hoje a gente tem, infelizmente, devido a essa pressão social violenta, tecnológica,
Irmãos, hoje, com todo respeito, eu digo, há necessidade? Sim, tem, mas eu acredito que se nós tomarmos posse da palavra de Deus e assim organizarmos a nossa vida, nós iremos viver uma vida muito mais resiliente. Anota essa palavra, resiliência. E com base nessa introdução, eu gostaria que você, olha só, abrisse a Bíblia Sagrada. No primeiro livro da Bíblia, eu vou continuar no Gênesis. Na quinta-feira passada eu falei sobre quem mesmo? Sobre quem? Quem? Alguém falou aqui, Adão. Aí a gente falou um pouquinho de antropologia bíblica e a discussão desse mundo moderno e esse homem que está sentado. Quanto homem, eu não digo no genitivo, no homem em si, né? No sexo masculino, eu estou falando quanto humanidade. A gente deu uma passeada e quem ouviu, entendeu que esse processo desse homem moderno que a gente vive hoje, desse estilo moderno de viver hoje, ele tem um percurso de revoluções, de rebeldia e da tentativa engenhosamente social de arrancar Deus do centro da nossa vida. Pode ver que a gente hoje não negocia a questão de Deus, da igreja ser o centro que a gente gravita. Não. Inclusive isso é a causa da queda do Ocidente, só para não dar nada, tá bom? É a crise do Ocidente. O Ocidente está sendo destruído porque arrancaram Deus do centro. O Ocidente foi descoberto com base na referência da busca missionária. Então a gente tem aí essas questões do Ocidente. Vamos lá, agora a gente vai no capítulo número 4 de Gênesis. Tá, falamos sobre Adão, a gente não discutiu necessariamente, não deu tempo, porque existe uma riqueza tão grande a respeito do primeiro homem, que a gente não conseguiu ir a fundo, né? No que diz respeito até a maneira como Deus fala com o homem. Não fala de qualquer maneira. Deus, quando faz o homem, faz um ser integral e com capacidades que é violenta, feito mesmo para ser a sua imagem, a sua experiência, sua imagem e semelhança. Então abre lá em Gênesis capítulo 4 agora, por gentileza, pega a sua Bíblia, Gênesis capítulo número 4. Vamos ler a partir do primeiro versículo, porque aqui existe um contexto e é necessário que a gente aprenda. Eu quero falar sobre esse personagem que poucos falam dele. É porque ele aparece de uma forma tão reduzida, mas o impacto da experiência dele é violento, é maravilhoso e a gente vai aprender muito. Vamos lá, o texto está aqui projetado no telão. Diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Somente até aqui. Por que a gente não se atenta tanto a Abel? Olha só, a gente tem uma tragédia que vai tentar ofuscar a vida de alguém que vive de forma plena e intensa.
mesmo que seja em um curto espaço, mesmo que seja em um pequeno espaço, e os registros bíblicos registra isso de maneira a nos levar a uma reflexão muito mais espiritual do que uma reflexão jornalística, trazer uma narrativa no jornalística. A Bíblia não quer se deter em explicar aquilo que é só uma experiência possível de se viver. A Bíblia está, no caso aqui, dando ênfase mais à intensidade da vida de um crente do que necessariamente contar uma história que possa ter seus contextos, seus predicados. Não, a Bíblia aqui, ela se dedica a aprofundar, mas é que a tragédia chama a atenção. Você já percebeu que notícia ruim chega primeiro? Notícia boa é difícil, mas acontece uma coisa ruim, você sabe que ela vem a galope, como diz o ditado popular. Ela vem, notícia ruim chega, né? A boa não. Por isso que a gente tem um certo encantamento pela tragédia. Quando você posta uma foto de luto, de uma imagem de alguém no teu perfil, ou lá no teu Facebook ou Instagram, você vai ver que a comoção é maior do que quando você colocar lá que você ganhou 3 bilhões de reais e está muito feliz com Jesus, porque Ele deu, e você é uma pessoa que oferta na obra, é dizimista e vai fazer isso. Você vai ver só, vai ter um pouquinho de comentário, uns 2, 3 curtidas. Mas quando é uma tragédia, chama atenção, porque a nossa sociedade, ela é embasada na ideia da tragédia. Por isso que a gente vai focar em Caim, mas vai esquecer do Abel, que fez certinho. Mas o que Abel fez para chamar a atenção e Deus se atentar para a sua oferta? Vamos ao texto? Vamos procurar um pouquinho sobre isso? Vamos mergulhar um pouquinho e a gente, de forma pedagógica, começar a ter passos muito mais conectados com a vontade de Deus? Amém? Posso ouvir um amém? Você está aí? Primeiro que nós estamos no capítulo 4 de Gênesis, que conta a construção do mundo. Ou seja, a gente não aguentou ficar 3 capítulos dentro do paraíso. Nós temos problema com coisas sossegadas. Quando você vê um crente sossegado, você pode esperar que tem problema. Deus tem problema com um crente sossegado. Cutuca o irmão, diz: você está sossegado? Então entenda, quando mas eu sou maduro. Adão nasceu com 30 anos, tá bom? Aproximadamente. E esse é o problema. O próximo passo da maturidade é o apodrecimento. Se a gente não se estabelece uma linha de dependência, a gente crê em qualquer serpente que nos sugere a gente fazer aquilo de forma que a contrariar as leis de Deus, a vontade de Deus. Por quê? Porque entra o relativismo. Não tem problema algum. Assinado Satanás. Não tem problema você fumar, não tem problema você adiantar o namoro e fornicar. Não tem. Você não viu que a nossa sociedade hoje é uma sociedade do não tem problema? Que isso? Deus perdoa. Ah, para. Um pecadinho desse aqui? Que isso? Ah, acha que Deus vai jogar você no inferno por causa de um teguinho só porque você mentiu? Ah, Deus é tão legal. Então a gente cria uma imagem de Deus, mas esquece que nós é que somos a imagem dele. Deus não é a nossa imagem. Nós é que temos que se esforçar em que a nossa imagem reflita Deus em tudo que a gente faz, inclusive nesses beozinhos que a gente insiste em esconder debaixo do tapete da humildade, romantizando. Não é assim não. Deus não se engana com isso. O Adão tentou, e a ideia do pecado é a produção de culpa. O ser humano, ele vive procurando culpado. É ou não é? A gente procura alguém e sempre está terceirizando a culpa, mas a culpa é privada. Escute o que eu estou te dizendo. Vamos lá, diga comigo assim: a culpa é privada, ou seja, ela é minha. Diga comigo: a culpa é? Então logo, se ela é minha, eu ponho em quem eu quero. Se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Ora, a ideia aqui é justamente isso, porque nós não aguentamos ficar tranquilo no paraíso. A gente tem condição de viver um deserto se Deus não estiver junto?
O nosso problema não é as provas a gente chora, Deus aperta a gente vai para os pés de Jesus, que é o lugar mais alto. O duro é quando a gente sai da prova e é abençoado. Depois de abençoado, quem é você? Depois de alcançar a bênção, quem é você? Depois de alcançar a promessa, o que você vai fazer da tua vida? Vai desviar? Vai meter um copinho de gesso e endurecer o pescoço e não olhar mais para o lado? Vai começar a ser seletivo nos dias de culto, só vai vir no domingo porque você acha que o culto de quinta não tem uma frequência legal? Eu gosto de povão, só para mandar aquela Christian Dior, aquele Yves Saint Laurent no pé, comprado ali no Brás, no Torra, e vir de réplica pra... Não, você é da ZN, meu chapa. Nós não acreditamos em Gucci escrito aqui, não. Nós não acreditamos. Custa 5 pau uma camiseta dessa. Onde você vai? Não, Deus está querendo nos levar para um paraíso a partir da nossa história. Deus está preocupado com a história, não com a narrativa que a gente quer contar. Por isso ele visita o homem põe a culpa na mulher. No capítulo 2 já está tendo BO. No capítulo 3 a gente está saindo fora do jardim. Nós já está sendo expulso. Nós não aguenta ficar 3 capítulos dentro de um paraíso. Esse desassossego que você tem, você pensa, é algo relacionado ao lugar, ao ambiente, à frequência, à energia, ao karma, eu não estou. Não é, é uma coisa intrínseca, é um ser humano. Quer ver? Você tem Bíblia aí? Abre lá em Jó capítulo 14. Você acha que é depois de velho que você ficou assim chato? Não, você é chato desde pequenininho, eu posso provar. Lê aí para você ver o que a Bíblia diz. Jó capítulo 14. O que diz na tua Bíblia, pastor? Capítulo 14 de Jó, versículo 1. Consegue ler alguém? O pastor está sem a lupa, não consegue. Capítulo 14, olha lá, ó. O homem nascido de mulher é bem de poucos dias e farto do quê? Ele é inquieto desde pequenininho lá, ó. Nós segura, não tem jeito. Nós colocava nós no berço, nós esperneava. Tirava nós do berço, colocava no peito, a gente esperneava. Nós cresceu esperneando. Nós passamos angústia a vida toda. Pode deixar ela, Guilherme, pode deixar, viu? Fique em paz. É assim mesmo. Ó, nossa inquietação é desde quando a gente, no caso, nasce. Nós somos assim. Nós não temos sossego, nós somos desassossegados. Então veja só, a gente é expulso do capítulo 3 mediante a crise de autoridade. O que é a crise de autoridade, pastor? É a desobediência. Nós somos tendenciosos a desobedecer. Eu vou fazer uma pergunta: quem que você desobedeceu hoje? Não responda, reflita. O que você quebrou de princípio hoje? Dá uma analisada. O ser humano tem uma tendência a isso. Aí ele quer procurar um culpado externo. Ou o pai e a mãe que não ajudou, aquela coisa bem freudiana, aquela coisa. Aí quando encontra no pai que não deu o devido amor, não cumpriu o tripézinho direitinho do complexo de Édipo, a gente então procura alguém para falar, aí a gente faz terapia, aí o terapeuta fala assim, é teu pai que não deu a devida atenção para você, é tua mãe que infelizmente, aí você, é verdade, como isso faz bem, a culpa não é minha, a culpa é dos meus pais. A cinta aqui, ó. A cinta aqui, ó. Que Jeová quer descer nessas pernas peludas tua, irmão, se os que não depilou. Meu querido, a Bíblia não procura culpados. A Bíblia fala sobre alguém que assumiu a tua culpa em todos os tempos, para mostrar que ninguém aqui é vítima da própria história. Larga a mão desse coitadismo, larga a mão dessa representação teatral manipuladora. Sai disso aí, crente, desempenhando um papel religioso. Não vai. Deus quer você como você é. Jacó até tentou ser Esaú, mas no dia que o anjo encontrou com ele no Val do Jaboque, ele perguntou, qual é o teu nome? Você enganou teu pai, mas a mim você não engana não. A mim você não engana. Amém? Amém?
Tamo junto, povo de Deus, você está aí ainda? Não estou nervoso, é o jeito da madeira. Vamos lá, capítulo 3, sai fora do meu jardim. Vai embora daqui. Por quê? Porque quando Deus vai atrás do homem, o homem está na onde? No portão esperando Deus. O homem é homem, o homem é macho, está lá esperando Deus com o portão, dizendo assim: estou aqui te esperando, porque eu fiz um negócio errado. Eu ouvi essa mulher que o senhor me deu aqui, e eu e ela, nós dois bolou aqui, nós comemos aquele trem que falou, o senhor falou que não era para comer, e comemos, e nos lambuzamos. Aí nós desceu um trem de vergonha e nós colocou umas folhinhas aqui para tampar esse negócio que o senhor colocou esticado em mim aqui, e que não tem nela. E aí, e nós ficamos com vergonha, porque nós ouvimos os seus passos. Deus acusou o homem? Sim ou não? Não. Deus o chamou para o arrependimento, porque o arrependimento é que produz fruto. Errar é algo comum, inerente a nós, mas se arrepender é a nobreza de ser humano. Se arrepender, a gente tem que ser homem para pecar, e tem que ser homem também para se arrepender, para confessar o B.O. Mas nós fica fingindo, esperando um culto de avivamento, para nós ficar chorando no canto, para o profeta entregar o número do nosso CPF, e a gente chorar e dizer que Deus sabe, eu vou fazer na tua vida, eu vou fazer o você. Primeira coisa que você faz, toma vergonha. Desculpa, hoje eu estou meio esquisito, não estou? Mas toma vergonha. Em doses homeopáticas, mas toma. Por quê? Porque você desempenha o papel, sabe o fator do teu erro. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, só a parte A do versículo. 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 11, porque qual dos homens não sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Ou seja, você sabe sim. Ai, eu pequei inconsciente. Ai, eu pequei inconsciente. Sabe o que aconteceu, pastor? Ela veio em mim, eu fui nela, nós dois encostou, nós dois esfregou, daqui a pouco. Toma. Ai, pastor, sabe o que aconteceu? Aí ela ligou, ela mandou um oi com 3 i, aí eu mandei um oi. Meu irmão, se não começa com o pai do Senhor, sai fora. É Filisteia, é Midianita, é Jezabel. Olha, apaga a luz na hora que fala de Jezabel. Você está entendendo? Não adianta, sai fora. Então a gente sabe o B.O., só que a gente fica no nosso espírito fingindo que não é, e levando, achando que o tempo tem soberania sobre o pecado. Pecado só sai quando confessa, meu irmão. Desculpa, eu vou falar sobre pecado também aqui hoje. Tem algum problema, vocês? Não? Então bora, vamos embora. Por quê? Porque o pecado leva para o inferno. O que leva o homem para o inferno são homens que não confessam os seus pecados, beleza? E trata deles, é isso que leva. Não, o pecado não está cheio de homens pecadores, está de homens que não se arrependeram, não confessaram. O inferno está cheio disso, e são gente boa, cheia de intenção boa. Minha mãe que diz. E aí manda embora, vai embora aqui. Por quê? Porque a culpa foi a mulher que tu me deste. Olha que atrevimento. O homem não assume sua culpa, não segura o rojão, põe a culpa na mulher. Que quem foi que deu a mulher para o homem? Quem? Logo a culpa é de quem? De Deus. Você entende que a primeira coisa que você faz quando você está desanimado é de esquecer de Deus? Ou negá-lo com suas práticas, ou se afastando, ou não vou pôr culto, eu estou triste. Mas é aí que você tem que ir triste, você tem que ir pôr culto, porque Deus quer te alegrar. Vem triste, mas vem. A primeira coisa que a gente negocia quando a gente está emburrado com qualquer coisa é a igreja. Você já viu o casal brigando? Aí o marido diz assim: eu vou para a igreja. Desse jeito? A mulher fala: desse jeito, brigado comigo? Mas é brigado contigo, eu acho que é lá que Deus vai me consertar, para me voltar e pedir perdão para você, uai. Ora, Deus expulsa o homem e a mulher,
e colocam uma dificuldade para o caminho a estreita, o caminho para a árvore da vida. Agora é caminhar. Aí nasce o capítulo 4, a gente diz, pós-jardim, a gente tem várias consequências do pecado, e não adianta. Uma delas é o status da convivência. Aqui vai aflorar algo terrível. Não é só a inveja, mas parte aqui também algo novo para a ambiência da época, a cobiça. Veja só, a Bíblia diz aqui no capítulo 4, versículo 1, que Adão conheceu a Eva. Ora, a Bíblia tem uma linguagem litúrgica, a Bíblia tem uma linguagem pedagógica clássica. Ela não vai falar rasgadamente como a gente costuma falar hoje e achar normal. Ela está falando de uma forma nobre, que houve um relacionamento entre o Adão, o marido, e a esposa, Eva. E nesse relacionamento nasce o rebento, ou nasce um fruto. Quem? Caim. Caim significa aquisição. O nome Caim significa o quê? O nome Caim significa o quê? Aquisição, ou seja, eu adquiri de Deus uma bênção, um filho. Então ela coloca o nome desse primogênito de Caim. Caim significa isso, ele tem a posse, ele adquiriu e tal, ele chama para ele. Já logo na sequência diz que nasceu também, nasceu um outro menino dessa relação chamado Abel. Abel em hebraico significa, ou Ravel em hebraico significa vaidade, ou frágil, vento. A raiz aqui, hebraico, significa que aquilo que é Ravel, de Ravelim, tudo é vaidade. Kol Ravelim, como o Salomão cita em Eclesiastes, tudo é vaidade, correr atrás do vento, é uma coisa muito passageira e tal. Por que então que a mãe coloca de forma intencional o nome do menino de Abel? Veja só, porque ele vai durar um momento, sabe-se lá. Mas o texto diz que após a expulsão do homem, Deus revestiu o homem, sacrificou e colocou no homem vestes com peles de animais. Ou um cordeiro foi sacrificado para cobrir o homem, já apontando para Jesus. Então existe um modelo que Deus fez de culto, já organizado naquilo que tirava ou cobria o pecado do homem. Ok? O pecado do homem foi coberto pelo próprio Deus, que sacrificou um animal. Quando você vai ler aqui, então o Senhor, aqui, e havendo lançado o homem, aqui, versículo 22 do capítulo 3. Vixe. Diz o texto sagrado que o homem foi revestido, Deus fez túnicas, confeccionou túnicas, que representa que levou a cobrir o pecado. Então o modelo de culto é esse aqui. O caminho que Deus quer é esse. Aí quando nasce Caim e Abel, já fora do paraíso, a ideia de adoração precisava manter-se a mesma. Sim ou não? É o mesmo caminho. Deus não mudou. E está muito fresquinho ainda na cabeça. Está muito cedo. O texto diz ainda que cada um deles teve uma função quanto profissão. Ora, Abel foi pastor de ovelhas. Então vivia no campo. Imagina um homem simples do campo cuidando de animais e vivendo a experiência do cuidado. E isso em toda a Bíblia é muito simples. Geralmente o pastor era até rejeitado por conta dessa simplicidade, porque era uma profissão muito pueril. Abel, ele vai cuidar disso. Já o Caim vai ser lavrador, ou seja, aquele que semeia, vai trabalhar na agricultura, vai fazer com que haja plantações. Ele também tem a sua função rural. E aconteceu no cabo de dias, o verso de número 3, diz o texto que havia
dias já organizados para o culto. Havia sido estabelecido dias para o culto. E quando se completou aqueles dias, tinha-se que ir no culto em um lugar para oferecer adoração a quem? A quem? Quem ensinou a esses dois seres humaninhos aqui que deveria adorar-se ao Senhor? Foi o próprio pai, Adão, a mãe, Eva, que organizava isso, e isso passou a ser um ensinamento. Por isso não tinha uma regra estabelecida na ordem escrita, mas existia o quê? Um comportamento em honrar o caminho que foi direcionado pelos pais. Os pais ensinaram aos dois a adorar, e na adoração a Deus tem que ter sacrifício. Anota isso. Anota aí nesse caderno teu aí. Anota nessa Bíblia. A adoração a Deus tem que ter o quê? Sacrifício. Porque lá no jardim, no capítulo de número 3, Deus sacrificou um animal para cobrir o homem do seu pecado, das suas vergonhas. Então todo culto é a análise da reflexão do sacrifício. E havendo essa reflexão do sacrifício, a gente então entende que sacrifício representa na minha adoração o esforço que eu faço para que a minha vida seja uma vida que aponte para aquele que me salvou. Vou repetir, tá? A igreja nem está ouvindo, tá? Olha só, a minha adoração, ela tem a finalidade de apresentar um sacrifício àquele que me salvou. Então eu não vou fazer isso de forma confortável. Na adoração não existe conforto. Tudo que gera conforto te bloqueia, te anula, te amortece, te entorpece. Não tem como você falar que serve a Deus na tranquilidade do teu sofá, que estica e que encolhe diante de uma tela de 75 polegadas, com todos os canais de streaming que você tem, com possibilidade. Sacrifício se faz quando você se desloca do conforto para viver para aquele que te chamou. A adoração é deslocamento, e deslocamento é um movimento necessário no esforço, por isso se chama sacrifício. Então existe, ao cabo de dias, uma organização que aponta para o dia do sacrifício. Não existe esse culto aqui se alguém não tiver sacrificado ou sacrificando. Só estamos reunidos e levamos o nome de igreja porque alguém foi sacrificado a Deus. Então não venha aqui atrás de conforto. Não venha aqui achando que o pastor vai liberar uma palavra e agora eu estou confortável, Deus vai fazer todo o demais. Venha para cá para tomar consciência da vontade de Deus, e não para satisfazer o intestino grosso. Meu Deus, hoje eu estou terrível. Hoje ninguém quer me ouvir. Já falaram, pastor, tem certeza que o senhor vai ficar pregando? Eu falei, Marcos, o senhor que prega hoje? Eu falei, vem cá, você não está aqui para satisfazer a tua vontade, você está aqui para tomar consciência da vontade de Deus mediante a palavra, amém? Então quer dizer que existiam os dias e o momento do culto. Não adianta, mas eu tenho 300 anos de crente, nasci, o envoltório da minha existência é a igreja. Pode ser, mas se você não cumpre o papel daqueles que servem a Deus e que sabem o tempo exato e sacrifício, você só nasceu no berço evangélico. Só. Um privilégio que você talvez desperdiçou. Aliás, você está acostumado com o evangelho. Ainda você não é um evangélico. Aliás, ainda mais, evangélico é o que a Veja fala para você, o que a revista Fórum, o que o Diário da Região fala. Para quando vai lançar a estatística, Deus te chama de filho. E para ser filho, tem que ter a consciência da vontade do Pai. Amém? Amém? Bora lá.
Então